Retomando, portanto, nossa aula de sepsis, abordagem diagnóstica terapêutica, vamos para a parte 2. Epidemiologicamente, a gente sabe que a sepsis frequentemente é letal, principalmente o quadro de sepsis grave e choque séptico, com mortalidade em torno de 20 a 50% dos casos, e há uma tendência natural de aumento dos casos. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo. A mediana de sobrevida do brasileiro hoje é de 72 anos e 4 meses, de acordo com dados do IBGE. Então os pacientes vão ficar mais idosos, vão ter mais pneumonia, vão ter mais quadros abdominais, mais infecção do trato urinário e, consequentemente, há uma tendência do aumento do número de casos. Existe um estudo interessante, que foi publicado, que é o estudo Sepsis Brasil, em que os pesquisadores avaliaram qual era a apresentação geral da sepsis no nosso país. E nesse estudo, observe que a grande maioria dos pacientes que tinham sepsis grave ou choque séptico se deviam a quadro pulmonar. Portanto, quando você estiver diante de um paciente que você tem suspeita de sepsis, você tem que procurar realmente o pulmão como o órgão mais envolvido do ponto de vista do processo infeccioso. Em segundo lugar, os focos abdominais e em terceiro lugar, infecção do trato urinário. E quais os agentes infecciosos desse estudo Sepsis Brasil foram identificados como os agentes mais importantes? E aqui, os bacilos gram-negativos, predominantemente, a boa e velha Pseudomonas, que todos nós já conhecemos. Agora note um relativo aumento do número de fungos, principalmente dos pacientes imunossuprimidos. Quadro clínico. Ora, qual é o quadro clínico de um paciente com sepsis, sepsis grave e choque séptico? Hoje, com essa definição de que sepsis você precisa ter apenas 2 daqueles 4 critérios que nós falamos, como taquicardia, taquipneia, hipertermia ou hipotermia ou aumento de formas jovens, esse critério de sepsis ele é um critério de muita sensibilidade. Para quê? Com o objetivo de que você detecte mais precocemente aquele paciente que vai estar em risco. Então, um paciente com taquicardia e taquipneia, ele já se encontra em sepsis. Com a presença de taquicardia e febre ou hipotermia, ele também já é definido como paciente com sepsis. Então, geralmente vai ser aquele paciente que vai chegar para você, com quadro de toxemia ou não, e que você, ao examinar o paciente, você vai achar uma infecção de pele, que pode, por exemplo, estar com pus ali preso, como aqui apresentado, com o paciente que pode, como nós acabamos de apresentar no estudo Sepsis Brasil, um quadro pulmonar, com infecção pulmonar grave ou não numa fase inicial. Testes laboratoriais. É muito comum, hoje na medicina, a gente valoriza muito os métodos complementares, mas não devemos esquecer que os métodos complementares eles estão diretamente associados à história clínica e ao exame físico do paciente. Então, os testes laboratoriais, no quadro de um paciente com sepsis grave e choque séptico, eles vão complementar aquilo que você está raciocinando em cima do próprio história do paciente, em cima do próprio exame físico do paciente. Então, eles representam nada mais, nada menos do que a resposta ao processo infeccioso que nós demonstramos. Os testes laboratoriais, eles representam as disfunções de órgão ou sistema, caracterizando, no caso, a sepse grave e também o quadro da coagulopatia de consumo decorrente, como, por exemplo, de uma coagulação intravascular disseminada. Então, nós podemos ter como alteração, por exemplo, uma PaO2 menor do que 60, caracterizando uma insuficiência respiratória aguda. Nós podemos ter uma relação de PaO2 sobre FiO2 menor do que 300, caracterizando uma lesão pulmonar aguda, ou menor do que 200, caracterizando uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Nós podemos ter um aumento de TGO e TGP, uma redução da albumina, uma redução da atividade de protombina como marcador de insuficiência hepática e o aumento das enzimas como TGO e TGP como marcador de lesão hepática. Nós podemos ter o aumento da creatinina e o aumento da ureia. Nós podemos ter uma redução da plaqueta como decorrente também desse próprio processo inflamatório que está ocorrendo no indivíduo. E aí nós entramos no conceito que, do ponto de vista de laboratório, é importante observarmos se o paciente em sepse grave ou choque séptico não está evoluindo para um quadro de coagulação intravascular disseminada, conhecido como CIVD. Laboratorialmente, a CIVD é suspeitada quando o paciente tem um alargamento do tempo de protombina
e o TTPA também se encontra alargado com a redução do fibrinogênio da plaqueta. Então vamos aqui observar esse esquema. Ao processo inflamatório sepsis, ativação de fator tecidual, cascata de coagulação sendo ativada tanto pela via intrínseca como pela via extrínseca, ativação da trombina se transformando a protombina em trombina, fibrinogênio transformando protombina, né, trombina transformando fibrinogênio em fibrina e, consequentemente, formação de um coágulo, um trombo, que as plaquetas vão ficando presas nessa malha. Esse trombo é formado, mas ao mesmo tempo o seu sistema de ativação anticoagulante com a plasmina, como aqui observado, a plasmina acaba destruindo esse trombo. Então há a formação contínua do trombo e a plasmina destrói esse trombo. Então a destruição desse trombo acaba levando o quê? Um alargamento do TP e de TTPA com consequente consumo dos fatores de coagulação. E clinicamente, como é que nós observamos isso? Nós observamos isso com sangramentos do paciente. O paciente sangra pelo ouvido, o paciente sangra pela boca, o paciente sangra pelo nariz, né? Você vai passar o acesso central nesse paciente, o paciente fica sangrando por literalmente todos os buracos, há uma dificuldade de controlar o sangramento. Isso do ponto de vista clínico. Portanto, o que é que nós podemos então dizer dos testes laboratoriais? O que é que eu espero então no hemograma? Eu espero uma leucocitose, mas também posso ter uma leucopenia e uma plaquetopenia. Devemos tomar muito cuidado, por quê? Porque esses pacientes com sepsis grave choque séptico desenvolvem hiperglicemia. E a hiperglicemia é um marcador de prognóstico desfavorável na sepsis. Alargamento do TP e TTPA, conforme nós já demonstramos na CIVD, proteína C reativa aumenta, a procalcitonina tem sido utilizada inclusive como um marcador da sepsis, né, de evolução, um marcador agudo para sabermos como está a evolução desse paciente, assim como também o ácido lático, que aqui nós não descrevemos, mas que nós podemos ter um resultado agudamente à beira do leito com a gasometria, por exemplo, tá? E que acaba mostrando o quê? Uma ativação da via do piruvato quinase. E não devemos esquecer, sempre que possível, as culturas. Seja a hemocultura, que é capaz de ser positiva ali em torno de 10 até no máximo 15% dos casos, com os quadros pulmonares, ou a cultura do lavado, por exemplo, de um quadro pulmonar, que você vai lavar o seu paciente. Nunca devemos esquecer de realmente pedir as culturas para definição do quadro. E os exames de imagem, onde eles se aplicam? Os exames de imagem, também no tratamento da sepsis, eles estão diretamente relacionados àquilo que você pensou na sua história clínica e àquilo que você pensou no exame físico. Então, raio-x de tórax, de uma maneira geral, a gente pede para todo mundo e já na admissão daquele paciente que se encontra com possível sepsis. Por quê? Porque nós vimos no estudo Sepsis Brasil que a grande maioria dos casos possui processo infeccioso no pulmão e, logicamente, a base do pulmão acaba sendo o elemento mais envolvido. Ultrassom de abdômen, se você suspeita também agudamente de um quadro abdominal, né, se você suspeita de um apêndice supurado, né, ou de alguma outra complicação de abdômen. E a tomografia também deve ser utilizada. Agora, não vamos esquecer que a tomografia, muitas vezes, esse paciente já tem uma função renal tocada. Então, a necessidade de proteger esse paciente para que nós não tenhamos lá na frente uma insuficiência renal aguda também associada ao uso de contrastes, que é bem complicado. Então o exame de imagem ele não é 100% obrigatório e ele deve estar vinculado àquilo que você imaginou de quadro inicial do seu paciente, seja um quadro abdominal, seja um quadro pulmonar ou qualquer outro quadro clínico. Bem, agora nós vamos partir para a fase 3, que seria eminentemente diagnóstico e tratamento destes pacientes.